Fala aí galera, aqui quem fala é o PH Filtre. Na minha primeira videoaula eu vou estar ensinando vocês como fazer o novo BG do YouTube, que na verdade é esse daqui. É como se fosse uma capa pro Face, tá? Só que agora, com as atualizações novas, com as novas TVs que estão saindo, eles fizeram uma modificação para quem está entrando pela TV poder estar vendo um BG inteiro, né? E algumas pessoas acharam mais difícil de fazer, outras acharam mais fácil. Eu, no caso, para mim, eu preferia o outro, né? Que era de comprido e para mim era bem melhor. Bom, a arte, você vai abrir um documento novo. A resolução é sempre 300 de resolução e o tamanho original para ver na TV é 2120 por 1193. É essa daqui. Mas a resolução que vai ficar no seu monitor, que é essa daqui, é na verdade, você abre um novo, né? E é de 1280 por 350. Bom, como você vai saber onde você vai colocar sua arte? Eu fiz assim, eu coloquei, abri um novo, né, como vocês puderam ver, abri aqui, abri um outro que é de 1280 por 350, esse daqui é de 2120 por 2120 por 1193, que é o que vai ficar na televisão, e esse daqui é o que vai ficar no monitor. Eu pintei ele, fui lá em editar, copiar, excluir ele porque ele não precisa mais, e eu edito e colo. Bom, eu aconselho vocês a não ficar fazendo muitas montagens. Por exemplo, colocar um fundo aqui fora para uma determinada TV e colocar de dentro pro YouTube, pro computador normal, porque ficará feio, né? No caso, o meu é esse, e eu vou estar fazendo ele passo a passo para vocês. Bom, eu peguei um fundo pronto no Google, que foi esse fundo aqui que eu estou procurando. Peraí. Tem bastante coisa nesse download aqui, tem que organizar ele. Aqui, ó. Peguei essa imagem, eu edito e copio, edito e colo, ela fica nesse tamanho. Eu passo preto por cima, colorido de outra cor, colorido de cinza, para dar um destaque. E aí eu venho aqui da imagem, dimensiono a camada. Eu tenho que deixar no tamanho que está aqui. Se eu não segurar nada, ela vai aumentar por igual. Então eu tenho que estar pressionando o Shift para poder estar fazendo a modificação do jeito que eu quiser, tá? Ou seja, distorcendo a imagem. Eu não aconselho, se você não for fazer não precisar estar fazendo as modificações assim, você está segurando o Shift, porque o Shift na verdade deixa a imagem distorcida. O certo é segurar o Ctrl para poder fazer a imagem ficar tamanho por igual, os lados e também a altura. Bom, esse daqui vai ser o que vai ficar no monitor, no seu PC. E esse daqui vai ser o que vai ficar na TV. Bom, eu coloquei, o meu é simples, eu só coloquei ele, a imagem, o fundo. Eu fui e escrevi, né, o nome do meu canal, que é PH Filtre. Eu escrevi PH procurei minha letra, se eu não me engano foi a Kelvin, não, foi a
Clarendon. Eu peguei ela e coloquei a letra preta e o efeito sombreado. Eu coloquei um sombreado da cor que tá o fundo, um amarelo, e o limite eu cliquei aqui e coloquei ele laranja. Coloquei a cor que tá no fundo, né? Pra parecer um pouco com o fundo. Coloquei o tamanho de 150, porque é grande, então eu preciso de um tamanho grande. Coloquei ele para baixo para dar para ver as moléculas ali. E aí eu escrevi o filtre, pH filtre, e deixei no 150 também. Só que eu vim aqui e fiz as modificações mais pro lado. Coloquei um sombreado mais forte e um limite roxo. Depois eu dei OK e coloquei mais pra cá. Coloquei ele um pouco mais em cima e o pH também. Bom, feito isso, eu coloquei outra letra. Coloquei a letra, se eu não me engano, era uma letra simples que eu escrevi designer on Facebook. On Facebook não, desculpa, on photo filter. Eu tô sem o S. Meu S não tá funcionando. Designer on photo filter. Deixei no tamanho 80. Passei por cima da camada 2, por cima da camada 3. Ela tá preta. Eu deixei ela na cor branca. Tamanho 80 ficou muito grande para essa letra, que eu não fiz com essa letra exatamente, mas para não perder tempo, eu coloquei essa letra, que é a Courier. E coloquei ele aqui. Bom, depois que eu fiz isso, logicamente eu não deixei o fundo branco. Eu só vim e apliquei um preto e excluí a camada de teste. Ficou assim o meu BG, né? Minha capa, vamos dizer assim, do YouTube. Eu peguei e apertei. Bom, primeiramente eu aconselho a salvar em arquivo, salvar como. Você denomina aqui, vou colocar PG YouTube novo. Salva como PFI. Por que salva como PFI? Porque quando você salvar como PFI, ó, você vai poder abrir ele depois. Se você falar, não ficou legal, tal, vou querer fazer uma modificação, tal, você abre ele e você pode refazer as configurações, ó. No caso, quiser excluir aqui, ó, excluir, entendeu? Bom, depois que você terminou, tá certo de que é aquilo mesmo que você quer, dá um Shift Enter. Bom, aí eu vim aqui, arquivo, salvar como, deixei ele JPEG, salvei, vim aqui no YouTube, cliquei aqui no lapisinho, editar arte do canal, selecionar uma foto do computador, procurei lá o meu BG YouTube, no caso BG YouTube novo, e dei um Enter. Ela vai aparecer do jeito que está o certo. Você não precisa fazer nada, só dá OK e depois vai ficar assim, tá? Fala aí, galera, aqui quem fala é o pH Filtre. Na minha primeira videoaula eu vou estar ensinando vocês como fazer o novo BG do YouTube, que na verdade é esse daqui. É como se fosse uma capa pro Face, tá? Só que agora, com as atualizações novas, com as novas TVs que estão saindo, eles fizeram uma modificação para quem está entrando pela TV poder estar vendo um BG inteiro, né? E algumas pessoas acharam mais difícil de fazer, outras acharam mais fácil. Eu, no caso, para mim, eu preferia o outro, né?
porque era de comprido e pra mim era bem melhor. Bom, a arte, você vai abrir um documento novo. A resolução é sempre 300 de resolução e o tamanho original para ver na TV é 2120 por 1193. É essa daqui. Mas a resolução que vai ficar no seu monitor, que é essa daqui, é na verdade, você abre um novo, né? E é de 1280 por 350. Bom, como você vai saber onde você vai colocar sua arte? Eu fiz assim, eu abri um novo, né? Como vocês puderam ver, abri aqui, abri um outro que é de 1280 por 350. Esse daqui é de 2120 por 1193, que é o que vai ficar na televisão. E esse daqui é o que vai ficar no monitor. Eu pintei ele, fui lá em editar, copiar, excluí ele porque ele não precisa mais, e eu edito e colo. Bom, eu aconselho vocês a não ficar fazendo muitas montagens. Por exemplo, colocar um fundo aqui fora para uma determinada TV e colocar de dentro pro YouTube, pro computador normal, porque ficará feio, né? No caso, o meu é esse, e eu vou estar fazendo ele passo a passo para vocês. Bom, eu peguei um fundo pronto no Google, que foi esse fundo aqui que eu estou procurando. Peraí. Tem bastante coisa nesse download aqui, tem que organizar ele. Aqui, ó. Peguei essa imagem, eu edito e copio, edito e colo. Ela fica nesse tamanho. Eu passo preto por cima, colorido de outra cor, colorido de cinza, para dar um destaque. E aí eu venho aqui da imagem, dimensiono a camada. Eu tenho que deixar no tamanho que está aqui. Se eu não segurar nada, ela vai aumentar por igual. Então eu tenho que estar pressionando o Shift para poder estar fazendo a modificação do jeito que eu quiser, tá? Ou seja, distorcendo a imagem. Eu não aconselho, se você não for fazer não precisar estar fazendo as modificações assim, você está segurando o Shift, porque o Shift na verdade deixa a imagem distorcida. O certo é segurar o Ctrl para poder fazer a imagem ficar tamanho por igual, os lados e também a altura. Bom, esse daqui vai ser o que vai ficar no monitor, no seu PC. E esse daqui vai ser o que vai ficar na TV. Bom, eu coloquei, o meu é simples, eu só coloquei ele, a imagem, o fundo. Eu fui e escrevi, né, o nome do meu canal, que é PH Filtre. Eu escrevi PH procurei minha letra, se eu não me engano foi a Kelvin, não, foi a Clarendon. Eu peguei ela e coloquei a letra preta e o efeito sombreado. Eu coloquei um sombreado da cor que está o fundo, um amarelo, e o limite eu cliquei aqui e coloquei ele laranja. Coloquei a cor que está no fundo, né, pra parecer um pouco com o fundo. Coloquei o tamanho de 150
porque é grande, então eu preciso de um tamanho grande. Coloquei ele para baixo para dar para ver as moléculas ali. E aí eu escrevi o filtre, pH filtre, e deixei no 150 também. Só que eu vim aqui e fiz as modificações mais pro lado. Coloquei um sombreado mais forte e um limite roxo. Depois eu dei OK e coloquei mais pra cá. Coloquei ele um pouco mais em cima e o pH também. Bom, feito isso, eu coloquei outra letra. Coloquei a letra, se eu não me engano, era uma letra simples que eu escrevi designer on Facebook. On Facebook não, desculpa, on photo filter. Eu tô sem o S. Meu S não tá funcionando. Designer on photo filter. Deixei no tamanho 80. Passei por cima da camada 2. Por cima da camada 3. Ela tá preta. Eu deixei ela na cor branca. Tamanho 80 ficou muito grande para essa letra, que eu não fiz com essa letra exatamente, mas para não perder tempo, eu coloquei essa letra, que é a Courier. E coloquei ele aqui. Bom, depois que eu fiz isso, logicamente eu não deixei o fundo branco. Eu só vim e apliquei um preto e excluí a camada de teste. Ficou assim o meu BG, né? Minha capa, vamos dizer assim, do YouTube. Eu peguei e apertei. Bom, primeiramente eu aconselho a salvar em arquivo, salvar como. Você denomina aqui, vou colocar PG YouTube novo. Salva como PFI. Por que salva como PFI? Porque quando você salvar como PFI, ó, você vai poder abrir ele depois. Se você falar, não ficou legal, tal, vou querer fazer uma modificação, tal, você abre ele e você pode refazer as configurações, ó. No caso, quiser excluir aqui, ó, excluir, entendeu? Bom, depois que você terminou, tá certo de que é aquilo mesmo que você quer, dá um Shift Enter. Bom, aí eu vim aqui, arquivo, salvar como, deixei ele JPEG, salvei, vim aqui no YouTube, cliquei aqui no lapisinho, editar arte do canal, selecionar uma foto do computador, procurei lá o meu BG YouTube, no caso BG YouTube novo, e dei um Enter. Ela vai aparecer do jeito que está o certo. Você não precisa fazer nada, só dá OK e depois vai ficar assim, tá? Vai ficar do jeito que está o meu, no caso, né? O seu, você não vai ficar do jeito que está o meu, porque o meu é o seu, você vai fazer de um jeito diferente e vai estar colocando lá, tá bom? É isso aí, abraço, até a próxima, falou!